Fora de sistema, outras unidades que são muito usadas. Por exemplo, nós temos o quilômetro por hora, quilômetro a menos 1. Todos vocês estão acostumados a ouvir isso. 1 quilômetro por hora corresponde a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Tal que 36 quilômetros por hora corresponde a 10 metros por segundo. Observe, isso nós usamos muito como velocidade terrestre. Mas, no sistema da Marinha, não se trabalha com ela. Trabalha-se com o nó, que é a milha por hora. Isso também tem problemas. A milha, ela é definida como terrestre ou marítima. Então, o nó seria a milha marítima por hora, isto é, 1,85 km por hora. Vamos, então, agora falar numa outra velocidade, a velocidade média. O que significa a velocidade média? O espaço percorrido pelo tempo. Cuidado agora. Observe, imagine que um móvel saiu de uma determinada posição, andou 400 quilômetros até um ponto qualquer e voltou para a mesma posição. O que significa isso? Que, nesse exemplo, nós temos a posição final é igual à posição inicial. O que significa isso para nós em termos de física? Que o ΔS é igual a zero. Isto é, se o numerador da fração é igual a zero, a fração é igual a zero. Então, ΔS igual a zero implica que a velocidade escalar média é zero. Mas ele andou 800 quilômetros. Então, se ele andou 800 quilômetros, a ideia que a gente tem, se ele gastou um determinado tempo para fazer os 400 quilômetros de ida e os 400 quilômetros na volta, a minha velocidade, considerada média, num tempo, por exemplo, de 10 horas, é de 80 quilômetros por hora. Vamos ver, por exemplo, o caso de uma equipe de natação que faz uma prova de revezamento. Os nadadores vão e vêm. Se eles ocupam a mesma posição inicial e final, a velocidade escalar média é nula. Mas a velocidade média da equipe será sempre o espaço total que eles nadaram pelo tempo gasto nesse período. Vamos ver, então, o gráfico da velocidade escalar média. Observe, nós vamos colocar aquela equação que já vimos anteriormente. Está no SI, uma equação de primeiro grau. Fazendo o gráfico, lembra-se que eu mostrei para vocês que tinha aqui o ângulo alfa e a tangente representa esta relação entre o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente. Observaram fisicamente quem é isso? Isto é o ΔS. Isto é o ΔT. O que quer dizer isso? Quer dizer que a tangente daquele ângulo alfa representa a relação ΔS por ΔT. Isto é, como fisicamente ΔS por ΔT é a velocidade escalar média, a tangente daquele ângulo alfa representa para nós a velocidade escalar média. Observem que agora vamos entrar num assunto importantíssimo. O ΔT é um intervalo de tempo. Vamos agora conceituar um instante. Então, o que é um instante? É um ΔT tão pequenininho quanto eu consiga fazê-lo. Isto é um ΔT que tende para zero. Se a velocidade escalar média representa o ΔS pelo ΔT e o ΔT é T menos T0 e ele tende para zero, nós dizemos então que essa velocidade onde o ΔT tende para zero chama-se a velocidade em um instante ou a velocidade escalar instantânea. Observe, então, nós podemos definir como o limite entre ΔS e ΔT quando esse ΔT tende para zero. Lembrando
que aquele ΔS por ΔT é a velocidade escalar média, a velocidade instantânea representa o limite da velocidade escalar média quando ΔT tende para zero. O que significa isso? Significa que o que eu vou fazer é aproximar esse intervalo de tempo entre T1 e T2, entre T1 e T0, de tal maneira que a diferença seja o mais perto de zero possível. Vamos então agora, de uma maneira semelhante, definir outra grandeza, a aceleração escalar média. Como a velocidade escalar média é a variação da posição pela variação do tempo, a aceleração escalar média será a relação entre a variação da velocidade na variação do tempo. Como vocês estão vendo, semelhante à definição anterior. Vamos ver, por exemplo, as unidades. Observe, as unidades também são semelhantes. Então eu tenho no SI metro por segundo ao quadrado ou metro segundo a menos 2. No sistema CGS, centímetro por segundo ao quadrado ou centímetro segundo a menos 2. Evidentemente, é muito pouquíssimo usada a expressão quilômetro por hora ao quadrado. Geralmente a gente trabalha só com essas. Observem mais, se a gente faz a relação entre elas, continua semelhante. Por quê? Porque a unidade de comprimento continua a mesma. Quem variou foi a unidade de tempo. Como ela é a mesma para as duas, não tem variação nenhuma. Observe mais. Observe que aquela mesma situação definida para o instantâneo também é válida aqui. O que será a aceleração escalar instantânea? Será aquela variação de ΔV por ΔT quando eu tiver o ΔT tendendo para zero. Isto é o limite de ΔV por ΔT quando ΔT tende para zero. Isto é, a aceleração instantânea corresponde ao limite da aceleração escalar média quando ΔT tende para zero. Um fabricante de automóveis anuncia que determinado modelo atinge 80 km por hora em 8 segundos, a partir do repouso. Isso supõe uma aceleração média próxima de... As nossas opções são 0,1 metro por segundo ao quadrado, 3 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, 23 metros por segundo ao quadrado e 64 metros por segundo ao quadrado. Vamos então à solução? Observe, a velocidade inicial é zero, partiu do repouso. Além disso, sabemos que a velocidade final é 80 km por hora. Transformamos para metros por segundo, porque as opções estão em metros por segundo ao quadrado. Então fazemos a divisão por 3,6 para podermos ter a velocidade em metros por segundo. Observe que essa razão me dá 22,2 aproximadamente. Como o problema está pedindo uma aproximação, não tem problema nenhum. Fazendo então a equação da aceleração escalar média, ΔV por ΔT, podemos então escrever a aceleração escalar média será a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Isso então nos conduz a aceleração escalar média é 2,78. Cuidado, lembra-se dos significativos? Como o tempo foi apresentado com um significativo, a minha resposta em função da divisão só pode conter um significativo. A nossa resposta será então 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos então à nossa dica de estudo de hoje. Observe, o que você notou que existe um problema seríssimo entre velocidade escalar média e velocidade média. E vários vestibulares cobram essas coisas fazendo uma pegadinha tremenda para os alunos. E com isso encerramos essa nossa aula inicial de cinemática.
Na aula de hoje estudamos a cinemática. Observe, trajetória, posição, velocidade e aceleração, escalar média e as instantâneas. Cuidado também com a velocidade média. E abordamos o conceito de referenciais. E observe que um móvel pode estar em repouso em relação ao referencial e em movimento em relação ao outro. Bons estudos! Colega, você já deve ter reparado a grande dificuldade que os nossos alunos têm por causa da confusão de dizer-se que uma equação de segundo grau nos dá uma parábola. Lembre sempre a eles, o que nós temos fora do primeiro grau é uma curva, enquanto que uma reta é uma reta única, as curvas são várias. Então, cada curva terá a sua equação. É muito bom a gente botar isso na cabeça deles, porque vamos precisar quando fizermos os gráficos.